Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área aí, depois de não fazer vídeo ontem. Não sei se vocês repararam, né? Não sei se vocês repararam que a gente tem tentado fazer vídeo todos os dias aqui, desde o final do ano passado, que eu assumi esse compromisso comigo mesmo, essa meta, né? De fazer um vídeo por dia. Eventualmente eu não consigo, né? Arrisco até dizer que, sei lá, a cada 10 dias mais ou menos eu acabo tendo que pular um dia. Só que na maioria das vezes isso acontece por motivos extra-Vasco, vamos dizer assim. Como vocês sabem, eu não consigo viver ainda só da renda do canal, nem perto disso, né? Inclusive, se vocês quiserem ajudar aí nesse objetivo, né, para a gente conseguir fazer cada vez mais vídeos e cada vez com mais qualidade, para eu poder cada vez investir mais tempo aqui no Sobre Vasco, considerem se tornarem aí apoiadores do canal, ou então apoiar a gente lá no apoia.se/sobrevasco. Mas enquanto esse dia não chega, eu tenho que correr atrás do leitinho das crianças, né? E nessa, eventualmente, eu acabo tendo que pular um dia ou outro de vídeo. Mas o curioso dessa segunda-feira é que esse não foi o motivo para não ter vídeo na segunda-feira. Dessa vez, pela primeira vez em muito tempo aí, o grande motivo para eu não ter feito nenhum vídeo foi uma completa desmotivação com o Vasco mesmo, sabe? Realmente, esse empate aí com o Avaí, cara, foi muito desanimador para mim, muito desanimador, porque é a repetição de várias coisas, né? Parece que o Vasco não consegue sair do lugar. As pessoas até perguntam ou comentam, né? Quando acaba um jogo, uma derrota do Vasco, um revés do Vasco. Caraca, como é que você consegue fazer o vídeo? Eu não teria disposição para comentar. E é complicado, óbvio. Ninguém gosta de falar numa derrota. A gente, quando pensa no pós-jogo, está sempre pensando em comentar um resultado positivo. Mas, de maneira geral, eu não acho complicado, porque estou muito ali na raiva ainda, né? No ódio, na revolta com o resultado ruim, e a gente quer expor tudo que a gente viu de errado. Então, no domingo, depois do empate lá com o Avaí, eu fiz o pós-jogo e depois ainda fui participar lá também da Voz do Vascaíno, né? Caso vocês não tenham assistido, vou deixar o link aí para vocês assistirem também. Mas enfim, naquele momento ainda muito impactado pela raiva e a frustração do resultado negativo, né? Então a gente vai, apontou os erros, mas aí conforme foi passando essa raiva, foi ficando só o desânimo mesmo, né? Até porque o que a gente conversou lá na Voz do Vascaíno e os comentários da galera nos grupos e aqui no próprio no YouTube, eu fui vendo como a gente está repetindo sempre a mesma coisa. Esse canal aqui foi criado em 2015, então a gente está aí na 5ª temporada acompanhando o Vasco pelo canal, abrindo esse diálogo, né? Não vou nem considerar o que vem Sobre Vasco, mas só considerando a época do Sobre Vasco, a gente vem sempre comentando e apontando os mesmos defeitos. Fico preocupado de soar repetitivo, mas é sempre a mesma coisa que a gente vem reclamando desde 2015, desde antes de 2015, mas vamos pegar isso aí como marco. O problema é o técnico, que não consegue, que não está na altura do Vasco. O problema são os jogadores, que não estão à altura do Vasco, porque o atacante, o goleiro, o meio-campo, o lateral, nenhum desses tem cacife para jogar no time do Vasco. Daí a conversa sempre descamba para aquela história de motivação. Ah, não, é porque os jogadores não estão motivados, porque os jogadores querem derrubar o técnico, porque os jogadores estão sem raça. Depois desse jogo contra o Avaí, o Rossi falou lá, falta vergonha na cara para os jogadores. Acaba acontecendo sempre essa discussão e, sabe, é cansativo ficar repetindo a mesma coisa e, sinceramente, eu não acho que esse é o problema, sabe? O treinador que é o problema do Vasco, desde 2015, quantos treinadores já passaram pelo Vasco? Todos eram problemas, não tem nenhum treinador que consiga resolver o Vasco. Ah, o problema são os jogadores que não têm vergonha na cara. De 2015 para cá, já mudou o elenco inteiro do Vasco. Eu acho que se bobear só o Henrique, se bobear nem ele. Tinha subido ainda em 2015. Então, assim, você troca o elenco inteiro do Vasco e continua com um monte de jogador sem vergonha na cara, sem raça. Acho complicado de assumir isso. Eu acho que o problema ele está muito anterior a isso e muito maior a isso. É um problema, na verdade, estrutural do Vasco. Essa é a realidade para a qual a gente tem que se atentar. É como se a gente estivesse numa casa com a fundação toda zoada, as colunas todas arrebentadas, e a gente fica aqui discutindo a decoração da casa. Ah, por que o quadro fica torto na parede? Será que o quadro não está à altura da casa? Ah, não, porque eu ponho, sei lá, um copo na mesa, o copo cai. Então precisamos comprar uma nova mesa para resolver? Pode ser que uma mesa melhor minimize o erro.
Mas se o chão tá desnivelado, se o chão dá uma ladeira, na verdade, é complicado achar que é só trocar a mesa e você vai resolver o problema. No Vasco de hoje, eu acho que é esse o caso, entendeu? Eu acho que é esse o caso. Se você pegar e analisar o Vasco ao longo do tempo, os jogadores mudaram, os treinadores mudaram, comissões técnicas mudaram. Qual é a única coisa que é constante no Vasco? A diretoria, porque pode mudar o presidente, mas quem está ali por trás da política são as mesmas pessoas, e a maneira como essas pessoas encaram a política do Vasco. Isso que não muda. Como é que eu vejo a situação do Vasco hoje em dia, então? Para mim, o Vasco é um clube que está completamente ultrapassado, que perdeu completamente o respeito no mundo do futebol. A gente, como vascaíno, talvez não consiga ter distanciamento para perceber isso, porque a gente acompanha o clube de perto, a gente sabe das histórias que o clube já fez, das conquistas que o clube já teve, e se você é um pouco mais velho que nem eu, chegou a assistir alguma dessas vitórias. Mas você pega de 20 anos para cá, o que o Vasco fez no cenário nacional? O que o Vasco participou? Teve ali uma Copa do Brasil em 2011, um ano onde ele disputou o campeonato também, beleza, mas acabou. Fora isso, é só briga para não ser rebaixado, quando não foi realmente rebaixado. Então você esperar um respeito e uma percepção do Vasco como um time grande pelas outras torcidas do Brasil, eu acho complicado. As outras torcidas, no máximo, vão olhar o Vasco como um time tradicional. Se bobear, um torcedor menos atento à história do futebol, nem isso. Eu sei porque eu também, quando era mais novo, quando comecei a acompanhar o futebol, na década de 90, por exemplo, o Internacional, o Atlético Mineiro, eram times que eu já sabia que faziam parte dos grandes, eram considerados times grandes do Brasil, mas pelos quais eu não tinha nenhum respeito. Por quê? Porque naquela época eram times que não disputavam nada, eram times que só lutavam na parte de baixo da tabela, não caíram naquela época, porque naquela época o futebol brasileiro ele era mais condescendente, vamos dizer assim, né? Tinha mais times disputando o campeonato, e só esse fato sozinho já faz você ter muito mais garantias de que vai permanecer, né? Se você está disputando um campeonato com 30 times em vez de 20, fica muito mais fácil de você permanecer na primeira divisão, né? Mas o fato é que eu, por exemplo, não tinha nenhum respeito, nenhuma reverência ao Internacional, ao Atlético Mineiro. Vasco e Internacional em São Januário. Pô, vamos golear. Vasco e Atlético Mineiro, em São Januário ou no Mineirão, vamos golear os caras. Então, assim, esse tipo de pensamento, eu acho que as torcidas rivais têm com o Vasco agora, né? Não existe mais um respeito tão grande à instituição Vasco da Gama, principalmente por parte de uma galera mais nova, que não vivenciou os grandes momentos do Vasco. E se você for pegar essa galera mais nova aí, de 25 anos, mais ou menos, para baixo, você vai pegar uma faixa muito grande de jogadores de futebol. Quem no elenco do Vasco hoje, por exemplo, estava acompanhando o futebol de perto para se lembrar da virada histórica do Vasco contra o Palmeiras, para se lembrar do título da Libertadores do Vasco? Muitos ouviram a história, sabem que o Vasco conquistou, podem saber ou não, né? Mas acompanhar mesmo não acompanharam esse Vasco grande. Então você pega a situação do Vasco hoje, como é que é? Um clube completamente dilacerado por questões políticas. São vários grupos políticos brigando lá para assumir o Vasco. Parece até que o Vasco está nadando em águas límpidas, né? Porque eu nunca vi tanta gente interessada em assumir um comando de um clube que está tão a das pernas. Eu não sei como é que são nos outros clubes, mas eu acho difícil de ser que nem no Vasco, onde tem 10, 20, 30 grupos políticos diferentes. Você dorme, quando acorda, surgiram 3 grupos políticos diferentes no Vasco. É Vasco pra cima, é Vasco pro lado, é Vasco pro outro lado. Sabe, é complicado. Acho que o Vasco tinha que procurar um movimento de união, de unir os movimentos políticos numa pauta única. E o que a gente vê é o contrário. Você tem um grupo lá de 20 vascaínos, Petro Vasco, BNDES Vasco, Médicos do Vasco, Padeiros do Vasco. Aí tem lá 20, de repente os padeiros do Vasco brigam e faz um grupo de 10, 2 grupos de 10, aí briga de novo esse grupo de 10, divide em 2 grupos de 5, e assim a política do Vasco vai ficando toda pulverizada. E como avançar nesse cenário? Né? Muitos tentam se aproximar, mas muitos também ficam boicotando, lançando notícia falsa, tumultuando o ambiente mesmo. A gente sabe que é assim, desde a época do Dinamite, passando pela do Eurico, e agora na administração Campelo continua desse jeito também. Administrações fracas, que não conseguem modernizar o clube. Então, se você pegar a estrutura do Vasco na década de 90,
é praticamente a mesma de hoje em dia. A gente não tem um CT, um centro de treinamento decente, a gente continua basicamente montando a estrutura toda em volta de São Januário, as salas, é tudo ali debaixo da arquibancada, alugou agora um CT, até porque a CBF impôs, e o CT também é todo improvisado. Se for dar uma entrevista lá coletiva, a entrevista é atrás de uma parede de reboco, precisa de uma sala, alguma coisa dentro de um container, então tudo improvisado. Aí você pega toda essa confusão, imagina que você é um jogador de futebol. Porque muita gente fala assim, não, o Vasco ele aplica mal seus recursos. Ele, em vez de contratar 5 cabeças de áreas ruins, o Vasco podia juntar esse dinheiro do salário deles e contratar um volante só bom, né? Vamos supor, o Vasco tem Bruno Silva, o Vasco tem William Maranhão, o Vasco tem Felipe Bastos, o Vasco tem Raul. Pô, pega o salário desses caras, não dá para pagar um Ramires, por exemplo? A gente ouve muito essa questão na torcida. E realmente faz sentido, né? Eu acho que se você juntar o salário desses 4 aí, por exemplo, deve chegar no salário do Ramires. Agora, é de se perguntar, será que o Ramires vai querer vir jogar no Vasco? Mesmo com o Vasco disposto a pagar esse salário para ele? Por quê? Que nem eu já disse, é um clube completamente zoneado na sua forma estrutural. A gente está aí agora, por exemplo, sem diretor de futebol, não tem vice de futebol, ninguém sabe direito quem manda no futebol. A gente vê que os jogadores, os técnicos, eles ficam completamente expostos. Quando a crise acontece, quando tem um momento desse de crise, você não vê diretor de futebol metendo as caras, você não vê o vice-presidente metendo as caras. O Vasco empatou aí com o Avaí, foi para 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Você não vê no final do jogo o presidente, que também é o vice-presidente de futebol, indo dando as caras para bater. Você não via, na época lá que a gente tinha diretor de futebol, agora nem isso a gente tem, dando a cara para bater. Sobra para quem se justificar? O técnico, os jogadores, a galera que está mais na ponta do processo. Quer dizer, o desgaste fica todo na conta deles. É um time, que nem eu falei, sem estrutura. Você não tem um centro de treinamento bacana, você não tem uma estrutura bacana de se treinar. O Vanderlei Luxemburgo agora foi querer dar treinamento integral, não tinha dependência para os jogadores descansarem. Complica até nisso. Você não consegue fazer um treinamento mais forte porque a estrutura não permite. Você tem que fazer um esquema que o pessoal pega o ônibus para ir para um hotel, para descansar, para voltar à tarde. Quer dizer, tudo só complicando ainda mais as dificuldades do Vasco. Não tem ambição de disputar títulos. Há quantos anos o Vasco não monta um time que tenha realmente a ambição de disputar títulos relevantes? Atrasa salário. O cara fecha com o Vasco, não sabe se vai receber daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, se vai ter que entrar na justiça para um dia receber. Não tem garantia nenhuma disso. A cobrança que vem da arquibancada é igual como se estivesse tudo bem. Sem querer desmerecer o protesto da arquibancada, que é justo, a torcida tá na bronca e tem que cobrar mesmo, mas olhando pelo lado do jogador aqui. Cara, eu vou chegar num clube completamente bagunçado, não sei se vou receber meu salário, não sei se vou ter as condições perfeitas para treinar e atingir a minha melhor forma. E se, apesar de tudo isso, o resultado em campo não se mostrar, a galera vai vir no meu cangote, reclamar comigo, que eu sou sem garra, que eu sou sem vergonha, que eu tô boicotando o treinador, e não aparece ninguém do clube para me defender. E eu vou ter que segurar essa bronca sozinho. Você acha que, diante desse cenário, o Vasco consegue atrair algum jogador minimamente interessante para o clube? Eu tenho aqui 1 milhão para pagar de salário no Ramires. Se qualquer outro clube tiver 1 milhão também, se qualquer outro clube tiver até um pouco menos para oferecer, esse jogador vai para outro clube. Ou resumindo, se o jogador tiver um mínimo de mercado no Brasil, ele vai preferir outro clube. A gente já perdeu jogador para o Bahia, a gente já perdeu jogador para o Botafogo, para Atlético Paranaense. O Vasco hoje é menos atraente para os jogadores do que qualquer um desses clubes, onde o jogador sabe que vai encontrar uma estrutura melhor, onde o jogador sabe que vai encontrar menos pressão, um time mais capaz de disputar títulos eventualmente, vai receber em dia. É contra isso que a gente está concorrendo, entendeu? Então, para você convencer um jogador a vir para o Vasco eventualmente, se for um jogador de qualidade, você tem que oferecer o dobro do que o mercado está pagando, e mesmo assim é capaz do cara não aceitar. O cara é capaz de querer receber metade, sabendo que vai receber, sabendo que vai estar numa estrutura legal, do que aceitar isso para vir para o Vasco. Mas o Vasco é grande, mas essa camisa pesa, mas não sei o que lá. Cara, isso tudo, essa parte histórica do Vasco, hoje em dia, pesa mais contra na hora do jogador decidir do que a favor. Mas o jogador tem que pensar que ele pode vir para ser ídolo de uma torcida, de um clube que nem o Vasco. Ele pode pensar isso, mas quais são as chances de conseguir? Diante dessa situação, um cara chegar e conseguir ser ídolo. Porque não se enganem, não tem essa coisa de achar que o jogador fez um pouquinho a mais e por isso vai sair por cima, isso não existe, né? A gente viu, o Maxi Lopes chegou no passado, mudou a cara do time, parecia que era ídolo, começou mal essa temporada, o pessoal já tá caindo em cima dele.
O Nenê chegou como ídolo, saiu pela porta dos fundos. O próprio Martin Silva, né? Ficou aí por 4, 5 anos defendendo o clube, sendo a principal referência do clube. De repente, ano passado teve um ano ruim. Muita gente ainda queria ele, é verdade, mas muita gente já queria que ele fosse embora. Saia, é frangueira, é isso, é aquilo. Então, assim, achar que essa questão de ser ídolo no Vasco é algo que faria um jogador querer vir para o Vasco, eu acho que é viagem. Porque a torcida do Vasco, ela não é especialmente acolhedora com os jogadores. Vamos ser sinceros aqui. Cara, se ele não estiver correspondendo até por essa pressão de resultados, se o cara não estiver entregando todo dia em campo, a torcida do Vasco não vai ter nenhum constrangimento para começar a criticar o cara. E falar que tem que sair, falar que tem que ser vendido, isso e aquilo. E eu não estou nem entrando aqui no mérito se é certo, se é errado. Eu também acho que o jogador tem que ser cobrado pelo que ele entrega em campo, acima de tudo, antes de qualquer outra coisa. Só estou comentando. É mais um aspecto que não atrai o jogador para o clube. Então tem essa dificuldade. A gente tem que assumir que tem mais essa dificuldade, né? E assim, quem assume Vasco da Gama tem que saber que vai lidar com essa dificuldade. É difícil de você querer trazer jogador de renome, trazer jogador consagrado, sem antes pensar em justamente reajustar toda essa estrutura. Enquanto não resolver essa parte estrutural, você tem que, no mínimo, mudar de estratégia. Não dá para, ao mesmo tempo, o clube ser essa bagunça e você achar que vai contratar jogador de ponta, que você vai disputar jogador com Cruzeiro, com Flamengo, com Corinthians. A gente não consegue disputar nem com Bahia mais. Só que mudar a estrutura é complicado. Mudar a estrutura é custoso, leva tempo, tem que ter muita competência para fazer. E as últimas administrações do Vasco não têm mostrado nada disso. Não tem mostrado nada disso. E aí qual que é a solução? Como é que você faz para montar um time com pouco dinheiro, ninguém quer vir para o Vasco? Como é que você faz? Qual é o caminho fácil para um cara que não é competente, para um cara que realmente não está disposto a resolver os problemas, quer procurar ali a saída mais fácil? Se junta com o empresário. Vai ter um empresário amigo que quer botar os jogadores, que empresta dinheiro para você pagar o salário atrasado. Só que é muita inocência achar que um empresário que vai ajudar o clube vai botar os interesses do clube na frente dos seus próprios interesses, né? Ele tem um jogador craque, ele tem um jogador muito bom. Você acha que ele vai botar esse jogador no Vasco ou em outro clube que está oferecendo muito mais pelo jogador? Claro que não. Os jogadores que ele vai mandar para o clube são jogadores que estão tendo dificuldade de se reposicionar no mercado, jogadores que estão encostados em outros clubes. Ou se for um jogador com um pouquinho mais de renome, com um pouquinho mais de mercado, ele não vai deixar mais barato para o Vasco. Vai aproveitar a parceria para botar o jogador com um salário bom no clube, então vai ser mais custoso para o Vasco. Ah, mas é mais custoso. Tudo bem, eu empresto dinheiro. E aí você vai ficando na mão do empresário. Amanhã ou depois, esse empresário, ele quer botar um jogador no seu clube que você sabe que não tem a menor condição de jogar futebol, de estar num time de primeira divisão, você tem que aceitar. Estou devendo dinheiro pro cara. Amanhã ou depois, ele quer que você venda um jogador que é craque, que tem futuro, que você sabe que poderia render mais no clube, dar mais retorno esportivo para o clube, para dar um retorno financeiro mais forte lá na frente, você tem que vender. O parceiro está te pressionando para você vender. Sem falar nas questões éticas. Então, de repente, você tem um time que metade do time está na mão do empresário parceiro, outra metade não está. Ou metade está na mão de alguns empresários que são parceiros, outros não estão. Esses empresários que são parceiros emprestam dinheiro para o Vasco, facilitam jogadores a vir para o Vasco. E aí, de repente, esses jogadores, eles são sempre titulares, eles não saem do time. Outros jogadores que você vê que são talentosos, não têm oportunidade, porque não tem um empresário próximo da direção. Aí você, um jogador de futebol, está lá dentro do campo, tá lá treinando, vendo um cara que tá bom, que tá comendo a bola e que não tá tendo oportunidade porque o empresário dele, de repente, não faz parte do esquema, e o outro, que, é mal encostado, não tá jogando nada e não sai do time porque o empresário dele faz parte do esquema, e aí você vê que, então, não é o futebol que define quem joga e quem deixa de jogar. Você acha que a partir de uma situação dessa, o jogador fica mais motivado ou fica menos desmotivado? Não é que eu acho que falta raça, mas se você vê que você está num ambiente mais competitivo e que realmente, se você se der 100%, se você doar o máximo, isso vai ser correspondido com uma titularidade lá na frente, com mais espaço, você inconscientemente vai correr mais. Para mim, isso aí é inquestionável. Então, amigos, são muitos problemas que nem eu disse, estruturais e difíceis de serem resolvidos, que eu não vejo sendo resolvidos nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Nem a médio e a longo prazo. E isso desanima demais. Porque é ridículo a gente ficar aqui com 5 rodadas de um campeonato de 38
falando que o Vasco já vai ser rebaixado. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda, não dá para assumir. Vocês acham que a torcida do Grêmio está tratando o time já como rebaixado? Porque não conseguiu vencer em cinco rodadas? Vocês acham que a torcida do Avaí, do CSA, que são clubes muito menores do que o Vasco, já jogaram a toalha de que eles não vão conseguir permanecer na primeira divisão? Por mais que eu acho até que eles têm muito mais chance de serem rebaixados que o Vasco, eu acredito que a torcida deles estejam acreditando muito mais que eles podem escapar do que a torcida do Vasco. E por que isso? Não é por causa do futuro, não é porque a torcida do Vasco acha que está ficando muito pouco tempo para o Vasco dar a volta por cima. Não é isso. É porque justamente a gente está vendo, quem acompanha o Vasco mais de perto, está acompanhando essa história há muito tempo e sabe que o Vasco está reagindo da mesma maneira que sempre vem reagindo. E a gente sabe como é que termina, a gente conhece o final desse filme. A gente, para voltar aqui no período em que o Sobre Vasco existe, a gente foi rebaixado em 2015, em 2016 a gente jogou a segunda divisão, quase não subiu, foi subir só na última rodada, chegou na última rodada precisando de resultado para não subir. Em 2017, deu um pouquinho mais de sorte, né, nessa contratação aí do meio do ano. Foi totalmente na aposta ali, foram tiros no escuro, mas que funcionaram, né? Trouxe o Ramon, que estava há maior tempo fora do futebol brasileiro, não tinha feito passagens marcantes nem pelo Corinthians, nem pelo Flamengo, então estava em baixa, chegou, voltou para o Vasco, voltou bem, deu essa sorte. O Breno, que não conseguia fazer 10 partidas seguidas há, 8 anos, de repente conseguiu fazer essa sequência justamente em 2017. O Anderson Martins, que o Vasco conseguiu trazer, um jogador mais caro, aquele jogador mais consagrado, que voltou justamente por ter um histórico com o Vasco, então conseguiu acertar essas contratações e isso ajudou o Vasco a ter um campeonato mais tranquilo até chegar numa vaga na Libertadores. Mas aí no ano seguinte o que aconteceu? O Breno se machucou de novo, mostrando que foi um pouco de sorte que aconteceu em 2017, o Ramon também se machucou, o Anderson Martins, o Vasco mostrou que não tinha condições de segurar, saiu, e a gente viu em 2018 a repetição do que a gente vem vendo até então. Um time totalmente bagunçado, desestruturado, ali dá sorte. A sorte que faltou talvez em 2015, no finalzinho lá do campeonato, quando a gente empatou com o São Paulo no Morumbi, empatou com o Corinthians em São Januário, resultados que, pelo que o Vasco apresentou, poderiam ter sido diferentes, sobrou um pouco. Agora em 2018, foi ali, a gente, escapou na reta final, na última rodada, a precisão de resultado. Foi ali no apagar das luzes, né? Aquela bola no tênis que bate na rede e pode cair no seu campo, pode cair no campo do adversário. Ou então, aquela última bola do basquete que roda no aro, quica, e a gente não sabe se vai entrar ou se vai sair. Na cara ou coroa. E nesse ponto, nos últimos anos, que tem sido decidido o destino do Vasco. Foi na cara e coroa em 2015, a gente foi rebaixado. Foi no cara ou coroa em 2016, a gente acabou subindo, podia ter ficado na segunda divisão. Em 2017 foi um pouco melhor, mas em 2018 voltou para a mesma história. E agora, em 2019, caminhamos novamente para o mesmo destino. Né? Para ficar decidido lá no final, vai ser a sorte que vai decidir se a gente fica na primeira divisão ou se a gente cai para a segunda divisão. Vão vir reforços, vão vir aí contratações, pode ser que funcionem bem, como funcionaram em 2017, pode ser que funcionem a contento, como funcionou em 2018, ali o suficiente, a conta do chá, pode ser que não funcione, que nem não funcionou em 2015. E pela estrutura, pela filosofia de contratação do Vasco, nada leva a crer que o Vasco vai fazer as contratações certeiras. A gente nem sabe quem é o nosso diretor de futebol ainda. Pode ser que a gente dê sorte e venham 2 jogadores aí que estourem no Vasco e consigam fazer a gente ter um campeonato relativamente tranquilo, que não chegue na última rodada lutando para não ser rebaixado ainda. Mas vai ser mais a sorte do que a competência que vai decidir isso. Vocês concordam comigo? E se a gente conseguir passar, quem garante que em 2020 a gente vai ter um cenário diferente? A gente vai conseguir um time que realmente tenha segurança de que não vai cair, ou que não vai estar aqui daqui a um ano, em maio de 2020, de novo debatendo se o Vasco vai ser rebaixado ou não. Quem garante? Ano passado, essa diretoria ainda tinha justificativa de que pegou o time todo bagunçado, o clube todo bagunçado, estava herdando um elenco montado pela administração anterior. Esse ano não tem mais nada disso. Já teve tempo mais que o suficiente para botar seus próprios jogadores e mostrou que repete as mesmas práticas da gestão anterior. Então, por que acreditar que daqui para o ano que vem vai ser diferente? O que leva a gente a acreditar que daqui para frente vai ser diferente, sabe? É muito difícil. E depois, 2021? 2020 tem eleição, vem um novo presidente, será que pode mudar em 2021? Difícil também. Se você acompanha melhor a política do Vasco, que nem eu falei, as forças políticas do Vasco, em vez de se juntarem
num bloco único, aparar as diferenças, se juntar em torno de um objetivo único, sabe? É natural que cada um pense de uma maneira diferente para lidar com o Vasco, mas não é possível que você não consiga se unir numa agenda mínima, do básico que o Vasco precisa hoje para sair do atoleiro. Não é possível que politicamente você não consiga aglutinar a maior parte dos vascaínos verdadeiros que estão na política do Vasco em torno de um bem comum. Mas é o que está acontecendo. Se você vai analisar a política do Vasco aí, a gente já viu um bando de candidato nas últimas eleições e tem tudo para ter mais candidato ainda na próxima. Vocês acham que isso ajuda ou prejudica o futuro do Vasco? Então é o que eu estou dizendo, amigos. A curto prazo, ou seja, daqui até o final do campeonato, a médio prazo, pensando em 2020, e a longo prazo, pensando lá depois no próximo presidente, pensando racionalmente, a gente não tem nada para ficar otimista, nada. A gente tem que, por um lado, torcer para a sorte ajudar a gente, e por outro lado, não pensar muito nisso. O que eu procuro fazer nessas horas é não pensar muito nisso, porque se a gente para pensar, a conclusão que eu chego, pelo menos, é que, cara, o Vasco não tem mais jeito. Essa é a conclusão a qual eu chego, entendeu? Então, fica difícil, né? Você, quando chega nessa conclusão, fica difícil de se empolgar para fazer as coisas e, sei lá, ficar falando do Vasco, né? Para voltar na analogia lá do começo do vídeo. Ficar falando de decoração numa casa que está caindo aos pedaços. Mas, enfim, pode ser só aí um mau humor mesmo também, passageiro. Quem é Vasco ainda, quem acompanha o Vasco até aqui, acho que está muito mais no coração, na emoção, do que na razão mesmo. E a gente vai continuar por esse caminho aí, né? Torcendo, que é o que resta a gente fazer para que as coisas se acertem de um jeito ou de outro. O que a gente pode fazer? O que resta para a gente fazer? Enfim, é isso.